Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Chata. Se podemos definir a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma palavra, essa palavra é chata. É aquela rodada que parece que viu a fila da chatice e entrou umas 4 vezes e falou: eu quero a chatice toda pra mim. Deus do céu, que rodada chata! Mas vamos lá, tem que fazer podcast, gente. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com com o resumo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como não poderia deixar de ser, São Paulo e Corinthians fizeram o clássico da reclamação na matinê do Brasileirão. É impressionante. Tem São Paulo e Corinthians, vai ter reclamação, vai ter chiadeira. Meu Deus do céu, tinha que piedade de clássico do mimimi. Nossa senhora, como reclamam. E alguém, por favor, me diga quem foi o gênio que marcou um clássico para as 11 horas da manhã do domingo. Eu dei um prêmio para esse homem, né? É impressionante. Mas vamos pro jogo. Dominando o jogo a maior parte do tempo, foi sem dúvida a melhor partida do São Paulo sob o comando do Dorival Júnior até aqui. O São Paulo saiu na frente com um gol de Petros, e por mais que ele diga em tudo quanto é entrevista por aí, que chutei no gol, chutou porcaria nenhuma, ele tentou cruzar, a bola pegou efeito e entrou no gol. Mas de jeito nenhum que aquele gol foi intencional, não engulo essa não. Quem tiver a oportunidade de ver o replay, os lances do jogo, vai entender o que eu tô falando. Nem que não chutou no gol não. Não mesmo, é uma sorte desgraçada ali. Mas enfim, ainda no primeiro tempo, o São Paulo saiu na frente, mas cedeu o empate depois de uma boa finalização do Cleison. Uma confusão desgraçada na área, ninguém dominava a bola, ninguém tirava a bola da defesa do São Paulo, ninguém conseguia fazer nada. O Cleison pegou o rebote ali, mandou no canto do Sidão também, sem chance nenhuma pra ele, né? Como não poderia deixar de ser, o clássico teve um caminhão de reclamações. Primeiro de um pênalti que acertadamente não foi marcado a favor do São Paulo. Foi num lance envolvendo o Cueva ali na área do Corinthians no primeiro tempo. O Balbuena rebate a bola bate na barriga, no peito do Pablo e acerta o braço dele. Só que o movimento do Pablo é de tirar o braço da trajetória da bola. A bola bate no peito dele, ou na barriga ali, lugares onde a bola pode bater, e espirra e vai pro braço. Juiz nenhum no mundo marcaria esse pênalti. Depois teve um gol, corretamente, na minha opinião, anulado a favor do São Paulo. Na jogada, o Balbuena segura o ombro do Lucas Prato. O Lucas Prato sente a mão do Balbuena em seu ombro e desaba na área. No que ele desaba na área, ele desaba acertando o Cássio, tá? Muita gente na TV falou, não, mas o Lucas Prato estava parado e tal. O Lucas Prato realmente estava parado. O Balbuena estica o braço, todo mundo faz isso na área, e juiz nenhum do mundo marca falta. Mas aí o Lucas Prato aproveitou a jogada e desabou na área na tentativa de, imagino eu, cavar o pênalti, né? Mas nessa... não teve força suficiente para o gesto do Balbuena não foi forte o bastante para fazer o Lucas Prato desabar do jeito como ele desabou, e o resultado foi que no que ele cai ele atinge o Cássio, que saiu mal do gol, né? Vamos deixar isso muito claro, o Cássio saiu muito mal do gol, e se não acontece essa lambança aí do Lucas Prato dele cair no chão e acabar atingindo o Cássio, impedindo o Cássio de ir mais inteiro para a defesa, teria sido o gol do São Paulo. O Cássio saiu errado, saiu atrasado, enfim, na minha opinião, na minha percepção, foi um gol bem anulado, existiu o lance da falta, sim. Teve também o lance no segundo tempo de uma bola recuada pelo Pablo para o Cássio, que o Cássio pegou com a mão, né? Também acho que o juiz acertou ali, eu não vi a intenção do Pablo de recuar a bola para o Cássio. Eu vi ali do jeito como o Pablo estava desequilibrado, caindo ali, ele ia perder a corrida pro atacante do São Paulo. No meu entendimento, ele se livrou da bola, ele tentou colocar o máximo de distância possível entre o jogador do São Paulo e a bola, torcendo para que acontecesse algo que impedisse que ele chegasse inteiro no gol. Não vi como um recuo. O Pablo estava todo desequilibrado, quase caindo ali para pegar, não vejo ele conscientemente recuando a bola para o Cássio. Na minha opinião, de novo, é a interpretação. Na minha interpretação, não houve esse recuo de bola. E finalmente a suposta falta do Rodriguinho no Júnior Tavares na jogada que terminou no gol do Cleison, no gol de empate do Corinthians, e não foi falta. A torcida do São Paulo, me desculpe, mas não foi falta aquilo lá não. O Rodriguinho foi disputar a bola com o Júnior Tavares. O Júnior Tavares fez aquilo que todo defensor gosta de fazer, que é ficar torcendo pra bola sair, ficar cercando pra bola sair na linha de fundo, ganhar o tiro de meta e tal. Nem sempre a bola sai. O Rodriguinho foi mais rápido, tá? O lance que o Rodriguinho passa, o braço ali do lado, aquilo do lado do corpo do Júnior Tavares, aquilo não derruba ninguém. Tá? A mesma coisa, o Júnior Tavares desabou ali, querendo uma falta que não existiu. Tá? O Rodriguinho foi mais rápido, foi mais inteligente, pegou a bola e fez a jogada que terminou no gol do Cleison, no gol de empate do Corinthians.
É claro que todas essas jogadas dependem da interpretação de quem as está vendo. Eu, assim como o juiz, não vi nada de errado. Eu teria feito as mesmas marcações que o juiz fez no jogo, que o árbitro fez durante a partida. A verdade é que, se o São Paulo não tivesse feito um campeonato brasileiro tão medíocre até aqui, não estaria esperneando tanto por conta de um empate em um clássico. Um resultado normal em um clássico. Tanto que o Corinthians considerava o empate como um excelente resultado a essa altura da competição, jogando contra um rival tradicional. O ponto é que, se tivesse jogado bola no primeiro turno do Brasileirão, o São Paulo não estaria mendigando pontos agora. Todo o resto é cortina de fumaça. É querer desviar. São Paulo jogou melhor, mas o ponto é, o São Paulo está no Z4, está nadando no lamaçal do Z4, porque fez um primeiro turno medíocre, fez um primeiro turno muito ruim. E agora paga pelos seus erros. A boa notícia, entretanto, para a torcida do São Paulo é que o time finalmente fez uma boa apresentação sob o comando do Dorival Júnior. Isto é animador para o restante do campeonato e para a luta contra o Z4. Pelos lados do Corinthians, o Gabriel, que já estava lá no banco de reserva, depois que foi substituído no segundo tempo, fez gestos obscenos para a torcida do São Paulo quando saiu o gol do Corinthians, e aí deve pegar um merecido gancho de alguns tantos jogos, apesar do árbitro não ter relatado o incidente na súmula, mas as imagens da TV são muito claras e inevitavelmente algum procurador do Tribunal de Justiça Esportiva vai denunciar o Gabriel merecidamente. Um jogador profissional não pode fazer o que ele fez. Não pode fazer a molecagem que ele fez para a torcida do São Paulo. Vai pegar um gancho sim, deve pegar um gancho sim, e merecido. E pro Corinthians vai ser bom também, porque ele vai se livrar um pouquinho da Gabriel dependência do seu sistema defensivo. O Corinthians depende demais do Gabriel. O Gabriel não é esse supra-sumo todo. Melhorou muito desde quando ele chegou no Corinthians, né? Melhorou muito, mas não é tudo isso. Não dá pro Corinthians depender de um jogador como o Gabriel. E pensando apenas na Copa do Brasil, o Flamengo foi a campo com um time bem alternativo e numa tiriça desgraçada no sábado, o que foi melhor pro Avaí, que gostou de ficar fora do Z4 e saiu na frente lá na Ilha do Urubu com Pedro Castro. Mas infelizmente faltou qualidade para a equipe catarinense segurar o resultado e Rodinei empatou para o Flamengo no segundo tempo. Mais do que o suficiente para um jogo bem mais ou menos, como tantos nesta rodada. De surpresa no Flamengo, apenas a opção de Reinaldo Rueda pelo goleiro Diego Alves no lugar de Muralha. Mas isso foi mais uma medida de segurança do Rueda, né? Porque se o Muralha vai para o jogo e se machuca, o Flamengo precisaria ir para a final da Copa do Brasil com o seu quarto goleiro, porque o Diego Alves não está inscrito na Copa do Brasil, né? O regulamento maluco da Copa do Brasil não permitiu que o Diego Alves fosse inscrito. Então o Flamengo está sem goleiros. Então, canja de galinha não faz mal para ninguém. Rueda, precavido, deixou o Muralha no banco. De resto, um empatezinho ali, derrubou o Flamengo, tirou o Flamengo ali do G6 e tal, mas nada que assuste, nada que comprometa. É o resultado esperado. O lance é a final da Copa do Brasil na quarta-feira. O Flamengo vai todo concentrado para isso, na busca do título. E em um jogo bem movimentado, o Santos curou a ressaca da Libertadores, a eliminação na última quarta-feira, né? E conquistou a sua quarta vitória sobre o Atlético Paranaense neste ano. Resultado que deixou o Peixe na vice-liderança do campeonato a 10 pontos do líder Corinthians. O Atlético Paranaense segue ali no meio da tabela, sonhando ainda com uma vaga no G6. Claro que Santos vice-líder só pode significar uma coisa: nova derrota do Grêmio! Isso mesmo! Embora tenha sido melhor taticamente durante toda a partida, o Grêmio retorna da Fonte Nova com mais uma derrota na bagagem. Desta vez, o mistão tricolor caiu diante do Bahia em um pênalti à brasileira cometido por Edilson e Arione. A brasileira por quê? Porque o lateral do Grêmio escorregou e acabou atingindo o meia do Bahia, num lance que eu particularmente não teria marcado absolutamente nada. Não foi nada ali, foi um escorregão involuntário. Só no Brasil que marcam este tipo de pênalti. Rodrigão, que não tem nada a ver com isso, foi lá, cobrou, converteu para o Bahia, que somando esses 3 pontos, se afastou mais um pouquinho do Z4. É, um pouquinho, né, que a pontuação aí tá bem apertadinha, né, a diferença aí de 3, 4 pontos do 9º colocado até o 17º. Então, tá longe, mas não tá tanto assim. O Grêmio, por sua vez, perdeu a vice-liderança e agora se vê no 3º lugar com a mesma pontuação do Palmeiras, o 4º colocado que ontem, em outro jogo bem mais ou menos na rodada, venceu o Fluminense por 1-0 no Maracanã. O Verdão foi melhor durante quase todo o primeiro tempo. A defesa do Flu dava espaços demais, até que na metade do primeiro tempo o contestado Egídio, contestado porque teve a coragem
de cobrar e perder um pênalti no jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil lá no Allianz Parque pela Libertadores, aquele jogo que eliminou o Palmeiras. Este mesmo Egídio foi e marcou um golaço que definiu o placar de ontem, depois de um salseiro ali na defesa do Fluminense. E o Fluminense bem que tentou fazer alguma coisa no segundo tempo, voltou melhor dos vestiários inclusive, mas a verdade é que o time é muito ruim. Se fosse um pouco melhor, teria complicado a vida do Palmeiras, que voltou para o segundo tempo cheio de sono. Dava um sono ver o Palmeiras jogando. Como não tinha qualidade, o Fluminense amarga mais uma derrota no campeonato, desce mais um pouquinho na tabela e começa a se aproximar do Z4. Aliás, o Z4 tá ficando bem disputado, né? Todo mundo tá querendo uma vaguinha ali do Z4, né? Do nono colocado para baixo, todo mundo quer a sua vaga no Z4. Se você pegar ali, o nono colocado é a Chapecoense com 31 pontos e o São Paulo, o primeiro time do Z4, tem 28, são apenas 3 pontos de diferença. Então todo mundo ainda pode cair do nono colocado para baixo. Tá bem disputado. É a graça do campeonato tá ali, né? Vamos falar a verdade. A parte de cima não tem mais muita graça não. E naquele que deve ter sido o melhor jogo da rodada, ou pelo menos o jogo com mais emoções, o Botafogo mostrou que a Libertadores é coisa do passado e bateu de virada por 3-2 o Coritiba no Couto Pereira. O resultado coloca o Alvinegro de volta no G6 e afunda o Coxa mais um pouquinho no Z4, dividindo a mesa com o São Paulo, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, aliás, que é capaz de arrancar 3 pontos do Corinthians no Itaquerão, mas que não foi capaz de superar o mistão do Cruzeiro jogando em casa. Poupando os titulares para a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Flamengo, a Raposa não precisou suar muito a camisa para passar por cima do lanterna do Brasileirão. E agora ocupa a 5ª posição na competição, subiu um posto na tabela. E segue embalado para decidir a Copa do Brasil na quarta-feira. Promete ser um jogão. E o Vitória, a surpresa do retorno ao lado do Avaí, não tomou conhecimento do Atlético Mineiro em pleno estádio do Horto e goleou o Galo por 3-1. O resultado confirmou a boa fase do time baiano no segundo turno, que agora pode festejar a semana fora do Z4. Afundou o Galo em uma crise gigantesca e custou o emprego de Rogério Micali com menos de 2 meses de trabalho. E eu fico imaginando agora quem é que vai ser louco bastante para assumir o Galo nesse final de campeonato e trabalhar com o Daniel Nepomuceno, presidente do clube que, a exemplo da rainha de copas, administra na base do cortem a cabeça! Porque é impressionante, o cara contrata o técnico, dá 2 meses pra ele trabalhar. Os resultados são ruins, claro, mas ele tem que levar em consideração também que esse time do Galo não deu liga. Agora, 2 meses é pouco tempo pro cara mostrar resultado, né? Já manda embora, tivesse ficado com o Roger, então. Mas enfim, não sou o presidente do clube, é ele. A verdade é que qualquer técnico que pegue o Galo nesse momento, nessas condições, tem que estar com muito boleto atrasado, né? É a única justificativa. Ninguém em sã consciência assumiria o Atlético Mineiro neste momento com esse presidente. E encerrando os jogos do final de semana, a Chapecoense fez a lição de casa. Olha aí, derrotou a Ponte Preta em mais um jogo meia boca. Fugiu do Z4 e deixou a Macaca em uma situação complicada no Brasileirão, em 18º lugar, com os mesmos 28 pontos do São Paulo. Tá abaixo por conta dos critérios de desempate. As coisas não estão fáceis em Campinas, não mesmo, e o Eduardo Batista vai ter trabalho. Ah, vai! E a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje, segunda-feira, com o encontro entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro a partir das 20 horas. E os resultados da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro foram os seguintes. No sábado, Flamengo 1, Avaí 1, Santos 1, Atlético Paranaense 0. No domingo, São Paulo 1, Corinthians 1. Fluminense 0, Palmeiras 1, Coritiba 2, Botafogo 3, Atlético Goianiense 1, Cruzeiro 2, Chapecoense 1, Ponte Preta 0, Atlético Mineiro 1, Vitória 3, Bahia 1, Grêmio 0. E o Sport e Vasco se enfrentam hoje à noite. Por hoje é só, amiguinhos. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu comentário. Queremos saber o que não está legal, como podemos melhorar o nosso programa. Aproveite para seguir-nos nas redes sensuais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar pelo @ganhador. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, assine o nosso canal e não perca nenhum programa. Nos vemos na próxima quinta-feira com o nosso comentário para a grande final da Copa do Brasil. Até lá!